Sabe aquelas pessoas que em comum elas têm uma problemática, uma dificuldade e que de repente elas não conseguem sozinhas lidar com essa dificuldade? Pois é, são essas pessoas que compõem os grupos de autoajuda. Na prática, sim, imagine que o perfil é um perfil de pessoas que juntas possam lidar com uma temática, com uma problemática comum. Por exemplo, os alcoólicos anônimos. Então, o perfil são aqueles que têm dificuldade, em lidar com o álcool, com a dependência, com a codependência. Os narcóticos anônimos são aqueles que têm em comum o desafio de lidar com substâncias químicas, assim como outros grupos de autoajuda. Existem aqueles formatos, por exemplo, de mulheres que amam demais. Enfim, o que acontece de perfil comum é isso. São participantes que têm uma tentativa de busca de solução para lidar com esses desafios dentro do próprio grupo de autoajuda. Do tempo da sessão é normalmente como os grupos terapêuticos normais, Fica entre 1h30 e 2 horas. Isso vai de acordo com a regra e a norma estabelecida pelo grupo em si, E quando se fala de duração em linha do tempo, não tem como você regrar o início e o final de um grupo. Porque por ele ter essa característica de ser um grupo aberto, então a pessoa livremente entra e sai, Alguém pode entrar e ficar 1 ano, outra pessoa já pode ficar 1 mês, então isso é bem relativo. Com relação ao início e o final da duração de um grupo de autoajuda, vai muito de, por exemplo, o coordenador que coordenava esse grupo vai se aposentar, mas normalmente eles já passam para outro coordenador, outra pessoa que está ali também, para dar continuidade, e assim vai. Ou, se o coordenador perceber que todos do grupo estão ali em sintonia, estão próximos de encerrar o seu processo juntos, bem parecidos, então ele dá por encerrado esse ciclo, vamos dizer assim. Se tratando da eficácia do grupo, fica difícil de comprová-la, porque muitas pessoas entram anonimamente, não tem um acompanhamento mais preciso, individual, em cada componente. Também não tem muitas anotações dessas sessões. Então, por esse quesito, fica complicado. Em contrapartida, tem um número vasto aí de grupos de autoajuda. No próprio livro do Yalo também fala sobre uma pesquisa e existem muitos mesmo. Então, é um indício de que funciona e que vários desses grupos também começam com ações sociais que apoiam a comunidade. Então, já é, vamos dizer, uma ramificação desse vínculo que eles criaram. O que a gente percebe de perto é a promoção de um amparo mútuo, de uma troca de informações, troca de experiências e vivências que venham fortalecer a autopercepção e o reconhecimento que a dificuldade ela não é tão única no sentido de ser exclusiva, mas que ela pode ser vivenciada em outras pessoas e que outras pessoas têm conseguido lidar de uma forma assertiva, para um fator que seja um fator protetivo. E aí fica claro para a gente também, quando a gente observa realmente um forte senso de pertencimento. Então, o objetivo maior do grupo é promover tudo isso, que essa troca aconteça por entre pessoas que têm em comum uma questão muito particular com uma temática. Então, que o grupo funcione como um lugar protetivo. E ali o que acontece muitas vezes fica sendo um ponto, um local onde as pessoas veem filmes, ampliam sua leitura, debatem sobre o assunto
e vão realmente na troca de informações e troca de experiências, criando condições para lidar de uma maneira mais protetiva.